Meus queridos amigos, a Bolsa de Valores está na máxima histórica. Isso é o que tem muita gente dizendo por aí e é aqui que surge a questão. Será que é realmente hora de investir na Bolsa de Valores nesse momento? Ou essa alta tem data de validade, a correção está batendo na porta já? Será que a Bolsa de Valores está mesmo em suas máximas históricas ou não é bem assim? Não é bem essa a história e estão te contando só uma parte. E mais, será que tudo isso está fora do nosso controle e a gente deveria focar no que realmente importa quando se trata de investimentos? Afinal, investir é muito mais do que você ficar seguindo tendências, não é mesmo? O que você deveria fazer? Nesse vídeo você vai aprender 3 coisas. Você vai aprender mais do que isso, mas as 3 coisas principais. A Bolsa de Valores está realmente nas máximas ou não? Por que o Brasil ele vai sempre crescer menos que os países desenvolvidos? E o que você pode esperar da Bolsa de Valores em 2024? Como muita gente se utiliza de narrativas diferentes para tentar te convencer do que está acontecendo, eu vou te contar o que realmente acontece, como realmente as coisas funcionam aqui no Brasil e você é que vai tirar suas próprias conclusões a respeito do que está acontecendo na nossa economia e do que você pode esperar também para a Bolsa de Valores em 2024 e nos próximos anos, que é o mais importante. Então, quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, analista de valores imobiliários certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. E é o seguinte, o problema real dessa história de Ibovespa na máxima histórica é que ela não é uma mentira propriamente dita, mas ela é uma meia-verdade, digamos assim. Dá para dizer que é uma meia-verdade. Isso porque, a depender de como você faz essa análise, o Ibovespa pode estar muito longe de outra máxima, muito longe da sua máxima histórica, que na verdade aconteceu lá em 2008, mais de 10 anos atrás. Então, quando a gente pesquisa no Google pelo Ibovespa, você digita Ibovespa, a primeira coisa que você precisa saber é que esse gráfico famoso que aparece aí e que todo mundo usa, ele se baseia numa análise nominal, ou seja, não considera fatores como inflação e o mais importante também, variação cambial, que são coisas que você precisa levar em consideração quando você analisa o retorno de um investimento. E aí, nesse caso, uma forma simples de você saber qual que é a real situação do Ibovespa com base numa precificação em dólar, por exemplo, você pode dar uma olhada no ETF EWZ, que é negociado na Bolsa Americana, ou até mesmo buscar o histórico do Ibovespa dolarizado. Mas pelo EWZ aqui a gente consegue perceber que ele teve a máxima em 2008. E isso se dá em parte pelo fato de que em 2008, não sei se você se lembra, um dólar custava por volta de 1,64. Eu morei no Canadá uns tempos ali em 2012. O dólar já estava um pouquinho acima dos 2, se eu não me engano, e ele só vem subindo. Hoje está batendo ali a casa dos R$5, um pouquinho menos de R$5 para ser mais preciso no momento que eu gravo esse vídeo. Ou seja, o que eu quero dizer é que esses 132 mil pontos que o Ibovespa alcançou é uma marca importante, sim, e é melhor do que aquele meme infinito do churrasco dos 100 mil pontos do Ibovespa, que toda hora passava de 100, caía abaixo de 100, passava ali no 110, depois voltava de novo, perseguindo sempre os 100 mil pontos. Então é melhor do que aquilo ali, mas se a gente fizer uma análise dolarizada, a gente vai ver que ele ainda está muito longe da máxima, tá? E muito longe mesmo. E eu não estou falando isso daqui para jogar água no chope de ninguém, para estragar seus planos otimistas para a Bolsa de Valores no ano que vem. E é aqui que você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque de um lado, você tem a turma da renda variável, que ganha dinheiro se você se interessar por Bolsa de Valores, que vai te falar, que vai te vender esse argumento de que a Bolsa está prestes a decolar, e aí você fala, pô, mas está na máxima. Ela pega essa narrativa do Ibovespa em dólar e te fala, olha, mas para bater a máxima em dólar está muito longe ainda, né? Que é verdade, mas é como se a gente fosse atingir a máxima em dólar em 2024 também, não é assim. E aí do outro lado você vai ter gente metendo pau e te falando, olha, faz mais de 10 anos que o Ibovespa não recuperou a máxima histórica, então investir em renda variável não é interessante, então vem aqui para a renda fixa, vai ter gente defendendo ali para você investir em COI, que é a segurança da renda fixa com o potencial da Bolsa de Valores e ainda nos Estados Unidos, então cuidado, tá? Porque muitas vezes, o que acontece? O jogo simplesmente ele segue
as mesmas regras e o objetivo sempre vai ser vender uma história para você que se encaixe nos interesses de cada uma dessas partes. Então, sempre vai ter gente querendo te convencer a fazer uma coisa e a fazer outra. O que eu quero que você faça é entenda como as coisas funcionam, que aí você não vai ser mal influenciado. Então, o que acontece é, quando as commodities estão bombando, o Brasil vai bem, porque o nosso país, a economia do nosso país depende muito das commodities. Basta você ver na imagem aí, o pico do Ibovespa em dólar coincide também com o super ciclo de commodities que a gente teve, o último. Então o governo, o que ele deveria fazer? Ele deveria incentivar políticas que permitissem que o Brasil se beneficiasse dessa sua característica natural de eficiência muito alta na produção de commodities, mas também que a nossa indústria fosse mais competitiva, incentivar o aumento da competitividade, da nossa produtividade em outros setores e segmentos da economia. Tá? Porque o nosso agro é produtivo graças, né, a fatores naturais, nós somos abençoados ali, temos essa terra que é muito produtiva, não por causa de um trabalho muito bom que o governo vem fazendo, né, ao longo dos últimos anos e décadas. Então esse é o grande desafio de um país como o nosso. Por que é o grande desafio? E aqui que está o detalhe, você precisa saber. Quando as commodities, como eu falei, estão bombando, a gente fica um pouquinho mais rico e depois a gente tende a desperdiçar essa grana gastando mal, investindo mal. Então pensa assim, países desenvolvidos, eles compram commodities daqui do Brasil e de países como o Brasil, mas só que eles produzem e exportam produtos manufaturados como aparelhos celulares, televisão, tablets, carros, enfim, um monte de outras infinidades com maior valor agregado. Então, mesmo que eles produzam muita coisa aqui, né, as empresas são de fora, o dinheiro acaba indo para o bolso dos acionistas e donos dessas grandes empresas. É claro, fica uma parte aqui, mas o ideal seria que a gente tivesse um incentivo da nossa indústria também para que ela fosse mais competitiva. O negócio é que quando as pessoas ficam mais ricas em geral, quando a população de um país fica mais rica, eles vão gastar mais em aparelhos de televisão, em celulares, em computadores, em carros, mas só que não vai gastar tanto assim mais, né, em comida, em café, carne, trigo, soja. Quando a economia de um país emergente, produtor de commodities, como é o Brasil, né, cresce, a nossa demanda pelos carros, pelos produtos eletrônicos, pelos serviços de streaming, pelos tênis de R$1.000 da Nike, por tudo que é produzido pelas empresas de países ricos, aumenta. Então, quando a gente fica mais rico, que foi o que aconteceu lá em 2008, naquele super ciclo de commodities, a gente tem mais propensão a consumir esse tipo de coisa. Mas quando a economia de um país rico cresce, a sua demanda pelas coisas que o Brasil produz, como soja, suco de laranja, café, carne, aumenta muito mais devagar. Porque não vai comer tanto infinito assim. Então, o preço do que a gente produz sobe menos depressa, em média, que o preço do que a gente precisa importar, do que a gente consome, mas não consegue produzir com competitividade. E aí você esbarra num problema. Ou você consome esses produtos dessas empresas multinacionais, ou você força o brasileiro a comprar daqui muito mais caro porque a indústria não tem competitividade. Então, para o Brasil comprar mais bens industrializados, bens duráveis, ele vai precisar exportar cada vez mais commodities, né? O que não tem como. Então, por mais que a gente fique cada vez melhor e mais eficiente no agro, aumentando a eficiência e a produtividade, com o tempo, cada tonelada de minério vai comprar menos carros, roupas, geladeiras, cada tonelada de soja vai comprar menos carros, roupas, geladeiras. Um país dependente de commodities não consegue crescer tão depressa quanto um país rico e bem desenvolvido, como é o caso dos Estados Unidos. O problema é que para você ter essa indústria competitiva, você precisa de liberdade para as indústrias competirem, né? Para isso você precisa atrair o interesse de investidores mundo afora para montarem suas fábricas aqui dentro. Então, um produtor de carros, de eletrodomésticos, do que quer que seja, para ele trazer uma fábrica para o Brasil, ele precisa saber que não só ele, mas outros empresários de outros ramos também têm interesse em produzir aqui. E por que é assim? Porque para ser lucrativa,
Uma fábrica ela depende da existência de outras, uma indústria depende da existência de outras, é assim que a economia gira. Então, para ganhar dinheiro, uma nova fábrica de motos, ela precisa vender as motos que ela está produzindo. Quem que vai comprar essas motos, pelo amor de Deus? As pessoas não têm dinheiro para comprar motos se elas não tiverem renda. Então, os próprios funcionários dessa fábrica de moto, eles tendem sim a gastar talvez ali um pedacinho do somatório dos salários comprando motos, mas não todo, é óbvio. Então, eles também vão querer comprar comida, um celular novo, vão querer comprar um carro, enfim. Então, se ao mesmo tempo você tivesse fábricas de celulares, de alimentos, de carros, os funcionários dessas fábricas comprariam motos e os funcionários das outras fábricas também iriam comprar celulares, enfim. Cada indústria ela vai criando ali um mercado para os produtos da outra, entendeu? Para a industrialização acontecer, boa parte dos trabalhadores também precisam sair do campo para trabalhar nas indústrias. Isso aconteceu na China, aconteceu no Brasil, aconteceu nos países emergentes como um todo, em diferentes velocidades. Então, se você fosse um empresário, pensa aí, pensando em montar uma fábrica de semicondutores, de celulares, num país com uma indústria bem atrasada e fraca, como a nossa, pouco produtiva, eu acho que isso não ia te atrair muito. Então, a realidade é que o Ibovespa, muitas vezes usado como referência, ele não é o melhor parâmetro. E o real, embora não seja a pior, também está longe de ser a moeda mais segura do mundo para você investir todo o seu dinheiro. E a tendência é, o Brasil vai crescer menos que os Estados Unidos e a nossa moeda vai valer cada vez menos também. A chave para você se proteger disso é a diversificação, investir também em ativos que te exponham à economia internacional e compreenda como é que as regras do jogo são ditadas. Não deixe que ninguém te manipule com narrativas idiotas para te convencer onde colocar o seu dinheiro. Busque conhecimento de verdade, conhecimento básico ali. Porque quando você lê uma matéria, o que te faz acreditar em uma mentira ou em uma meia-verdade é o fato de você não possuir um conhecimento básico. Se você possui, você se torna cada vez mais crítico. Então as pessoas estão cada vez com mais pressa de aprender um conhecimento mais avançado e esquecendo de focar no básico, que é o que te dá base para entender como as coisas funcionam. Então é importante você saber disso, porque a gente está vendo vários comentários de máxima histórica, e isso pode passar para você a falsa impressão de que as ações estão necessariamente muito mais caras, mas não é bem assim, ou de que também, às vezes, é um bom momento que o Brasil vai decolar e que você tem que colocar todo o seu dinheiro na Bolsa Brasileira. Também não é isso. Então, 3 fatores que você precisa ficar de olho agora se você quiser seguir investindo aqui na Bolsa de Valores brasileira. Vou te falar os 3. Primeiro, Selic em queda, inflação controlada. Em 2023, o IPCA, que é o principal índice de inflação do Brasil, deve fechar ali na casa dos 4,45%, 49%, segundo algumas previsões do mercado. E no dia 14 de dezembro, quarta-feira passada, a gente teve outro corte na taxa Selic, que nesse momento está ali na casa dos 11,75% ao ano, uma queda de 2 pontos percentuais, 200 pontos base, como você preferir, em 4 meses, e com tendência de seguir nesse caminho. Até porque a diferença entre a inflação e a taxa de juros, o chamado juro real, ele está muito alto aqui no Brasil, acho que é a segundo maior juro real do mundo. E o Banco Central já anunciou mais 2 cortes de 50 pontos base, ou seja, logo a gente vai ter uma Selic ali na casa dos 10,75%, 2024 pode cair abaixo dos 10%. Então fica claro que diante desse cenário, 2024 ele pode ser um ano de inflação controlada, queda na Selic, isso tem tudo para fazer o mercado de renda variável se beneficiar, como já tem se beneficiado esse ano. Então eu lembro que em agosto, quando a gente teve o primeiro corte da taxa de juros, muitos investidores ficaram ali na expectativa de que a bolsa ia subir e decolar no outro dia como um passe de mágica, né? Na verdade, desde janeiro o Ibovespa já vinha em alta, porque o mercado se antecipa a esses movimentos, os futuros dos juros, é isso que acontece. E essa alta se consolidou ainda mais agora no final do segundo semestre, principalmente no mês de novembro. E isso tem tudo a ver com o segundo fator
do nosso vídeo, que é a entrada de capital estrangeiro. É o segundo fator que com toda certeza vai influenciar na existência ou não, na duração ou não de um ciclo maior de alta na Bolsa de Valores brasileira a médio prazo, é a entrada do capital estrangeiro. O que atrai o dinheiro do investidor estrangeiro? É mais segurança, mais previsibilidade. Você vê que novembro foi o mês que mais recebeu aporte dentre todos os meses do ano do investidor estrangeiro. E aí, por coincidência ou não, o mês de novembro foi justamente o mês que iniciou o rally de fim de ano na Bolsa de Valores, com mais de 10% de valorização, saindo de 115 mil pontos para a casa dos 127 mil pontos no dia 30 de novembro. Só que isso é o hot money, é o dinheiro que entra e sai. O dinheiro em formação bruta de capital fixo, né? O dinheiro para você desenvolver realmente a economia do país, você construir uma fábrica aqui, você colocar um prédio de pé, esse dinheiro que você não dá para colocar e tirar da economia o tempo inteiro, rápido, de forma rápida, com muita liquidez, esse dinheiro é que o Brasil ainda não está atraindo. Por isso que eu te falo, não é simples assim. Mas sim, por coincidência ou não, o mês de novembro foi o mês que atraiu o maior volume de capital estrangeiro, e eu não sei se deu para você perceber, tem coincidência nenhuma nisso daqui, beleza? E como se não bastasse esse novo fluxo de capital estrangeiro ali entrando no Brasil, muito em parte por conta da expectativa da queda da taxa de juros nos Estados Unidos, como eu falei, a gente tem também outra boa notícia, porque na segunda-feira o Brasil ele recebeu o ranking BB pela Standard & Poor's, tá? Que elevou o rating do Brasil de BB- para BB com uma perspectiva de estabilidade para a situação econômica do país. Segundo eles, a expectativa é de que o Brasil mantenha uma posição externa forte por conta da forte produção de commodities. E também destacou a importância da reforma tributária para gerar ganhos de produtividade de longo prazo. Só que apesar disso, né, o rating BB que a gente recebeu, que o nosso país recebeu, ele não nos deixa, não nos coloca na categoria de grau de investimento. Tá? Para isso a gente precisaria de pelo menos uma nota BBB-, que só viria depois da gente receber uma nota BB+. Então parece meio confuso, mas com essa imagem aí que está na tela você vai conseguir entender melhor. O que estiver de amarelo para cima é grau de investimento, mas como a gente ainda está em BB, somos especulação, grau especulativo, né? E talvez você esteja pensando que isso é besteira, né? É apenas detalhe, mas para o investidor que está lá nos Estados Unidos, na Europa, que não vai ler cada relatório das ações brasileiras para saber a real situação de cada uma das empresas e não vai ficar se preocupando com isso e que também não tem esse apego emocional que o investidor local tem, né? E que tem muito dinheiro para decidir onde que ele vai investir, para esse investidor, esse ranking faz sim muita diferença, né? Porém, eles destacaram que podem voltar a rebaixar a nota do Brasil caso não haja controle na situação fiscal e a dívida pública suba além do que vem sendo esperado pelo mercado, que é justamente algo que tem a ver com o terceiro fator que pode influenciar esse ciclo de alta na nossa Bolsa de Valores, que é a situação fiscal do país. 40% dos economistas acreditam que a situação fiscal do Brasil piorou ao longo desse ano, enquanto apenas 8% acreditam que a gente teve uma melhora, e eu sinceramente gostaria de entender o que esses 8% pensam, né, o que eles definem como melhora, porque para mim realmente é difícil perceber algum ponto positivo de melhora de forma sustentável. Não sei como que a nossa situação fiscal tenha melhorado. Então a gente percebe que dos 3 pontos que a gente tem de grande influência, que decidem para onde que vai o mercado no curto e médio prazo, o grande problema do Brasil é esse gargalo estrutural na parte fiscal. Então, nosso Estado ele é uma máquina enorme e ineficiente, gasta muito, gasta mal e deve seguir sendo assim. O governo, quando ele não atinge as metas fiscais, de certa forma, ele está injetando mais dinheiro na economia, mais liquidez. Isso pode parecer bom à primeira vista, mas tem um porém, né? Isso torna mais difícil de se atingir as metas de inflação, o que afeta o seu poder de compra e, além disso,
a falta de reformas e a falta de disciplina fiscal aumenta a taxa de juros neutra da nossa economia, impactando o crescimento do PIB de forma sustentável. E isso tem um efeito dominó que vai afetando o custo de vida das pessoas e também os investimentos. Então imagine que a economia é como se fosse uma bicicleta. Para você andar, você precisa manter em equilíbrio. Para fazer isso, o Banco Central ele usa a taxa de juros, a taxa Selic. A taxa de juros neutra é uma taxa que ajuda a economia a se manter equilibrada. Por que é chamada de neutra? Porque você não acelera a economia mais do que ela pode, do que a sua capacidade de produção para não gerar inflação, e você nem desacelera demais, mais do que seria uma desaceleração natural. Então você é neutro, É como se fosse uma velocidade certa para você manter a bicicleta ali andando de pé, nem rápido demais, nem devagar demais, senão cai. Então, se a taxa de juros está muito alta, as pessoas podem não querer pedir muito dinheiro emprestado, fazer novos investimentos, dão aquela velha segurada e a economia desacelera, como se fosse uma bicicleta parando. Só que aí, por outro lado, se a taxa de juros começa a cair, as pessoas podem pedir mais dinheiro emprestado, acesso a crédito aumenta, começam a gastar mais, só que não dá para você sair baixando a Selic à torto e à direito. Por quê? Porque quando você abaixa demais, você acaba acelerando a economia mais do que o que ela pode. É como se a bicicleta ali, você tivesse a bicicleta rápido demais e você cai, ou a corrente solta e ferra tudo, e aí você vai precisar parar, descer da bicicleta para colocar a corrente no lugar de novo ao tempo que você perde. Enfim, então não dá para você reduzir o juros demais ou tentar incentivar a economia de formas erradas. Quando o governo faz isso, geralmente lá na frente tem que pagar uma conta que mais atrasa a economia do que acelera, que é, entre aspas, a intenção, entendeu? Então é assim que funciona. A taxa de juros neutra é uma taxa que o governo tenta encontrar para manter a economia equilibrada. Então eu não vou nem incentivar demais, nem deixar parar. Se a nossa taxa de juros neutra fica mais alta, significa que a gente é um país mais difícil para se investir. Então, por isso que é importante a gente endereçar a parte fiscal para que o nosso crescimento ele seja mais sustentável. Não sei se o governo vai se preocupar com isso. Com a Selic e a inflação também agora numa tendência de queda que a gente tem para os próximos meses e anos, a gente também tem cada vez mais o investidor internacional investindo aqui, tudo mais constante. Isso provavelmente vai fazer com que a Bolsa de Valores suba. Com essa melhora que a gente teve no rating da Standard & Poor's, isso pode realmente atrair capital estrangeiro para mais um ciclo de alta, para que o nosso ciclo de alta dure mais realmente. Porém, como eu falei, o que realmente tem atrapalhado uma valorização ainda maior por parte do Ibovespa é a questão fiscal. Se a gente tiver um melhor controle de gastos por parte do governo, é bem possível que a gente veja um bull market no Brasil, só que lembra do que eu falei o tempo todo aqui no vídeo. Isso é sempre você observando ali a médio e longo prazo se você for investir na Bolsa de Valores. Caso contrário, caso a gente tenha descontrole, o provável é que a gente vai seguir dependendo das commodities para crescer um pouquinho, ficar um pouquinho mais rico e depois voltar mais uma ou duas casinhas. E assim a gente vai crescendo aos trancos e barrancos e voos de galinhas. O vídeo de hoje foi esse. Fico por aqui e vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!